Boa noite a todos. Antes de eu apresentar a nossa ilustre palestrante de hoje, gostaria de falar um pouco sobre a Ananda Marga para quem não conhece. Então, o que é e qual é o propósito da Ananda Marga? Bom, o slogan, assim, digamos que o cartaz da Ananda Marga é o autoconhecimento e serviço a todos os seres, a autorrealização e o serviço social. A Ananda Marga é uma organização internacional espiritual de yoga e serviço social, fundada na Índia em 1955 por Shri Shri Anandamurti, tá? Que é o nome espiritual do nosso guru, que se chama Prabhat Ranjan Sarkar. Atualmente, a Ananda Marga se encontra já espalhada, digamos assim, por mais de 180 países. E qual é o objetivo? O objetivo é possibilitar que cada pessoa tenha a possibilidade de realizar seu pleno potencial, ou seja, se desenvolver em todos os aspectos da vida, no físico, no psíquico e no espiritual. Ananda significa bem-aventurança e Marga significa caminho. E o que é bem-aventurança? Bem-aventurança é a felicidade infinita. Já dizia Shri Shri Anandamurti, né, que é o desejo fundamental do ser humano, né? Existe em todos uma sede pelo infinito, né? Ou seja, a gente busca sempre uma coisa infinita, né? Isso que ele quis dizer, que a gente compra uma coisa hoje e daqui a pouco ela já deixa de nos dar felicidade, a gente já busca outra coisa. Então a gente está sempre buscando a felicidade. Quais são as áreas de atuação da Ananda Marga? No desenvolvimento espiritual, como eu já falei, na educação neo-humanista, em divulgar Prout, tá? Prout é um sistema socioeconômico global baseado no cooperativismo, na descentralização econômica, na justiça social e na máxima utilização e distribuição racional de recursos. Também a Ananda Marga atua na arte, na cultura, em comunidades espirituais, que aí também tem a ver com Prout. Atua no bem-estar das mulheres, em projetos rurais, serviços sociais e também em trabalhos junto com animais e plantas. Nós, da Ananda Marga Pelotas, agora nessa época de pandemia, a gente oferece todas as quartas-feiras, às 19 horas, meditação coletiva, tá? Ou Dharma Chakra. É aberto, é online, é só chegar. Toda sexta-feira, às 19 horas, a gente traz sempre uma palestra como essa de hoje. Sempre a gente procura trazer assuntos atuais e coisas interessantes. E aos domingos, de manhã, todos os domingos, às 10 horas da manhã, pelo Instagram e pelo Facebook, a gente oferece aula de yoga aberta online também. E às 18 horas, todos os domingos, nós temos meditação coletiva, né, Dharma Chakra, com todas as unidades da Ananda Marga do Brasil. É bem bacana, para quem não conhece. Tá bem? Então, as aulas presenciais de yoga, eu deixei o contato aqui para o pessoal que tiver interesse em buscar mais informações. Essa palestra vai ficar gravada, depois vai passar no YouTube. E eu deixei também as nossas redes sociais aqui no chat para quem tiver interesse. Então, pessoal, agora vamos para o que interessa, porque todo mundo espera, que é a conversa com a nossa amiga Lisete Goerbin. Se eu não estou errado, o O com trema fica com som de OE. Então, a Lisete, ela é professora da disciplina de coaching educacional no pós-graduação de docência e gestão de pessoas do Instituto Ivoti. Tem mais de 30 anos de experiência em gestão de pessoas,
na Escola Pastor Domus, Porto Alegre, onde atuou como professora, coordenadora pedagógica e assistente da direção. Bom, a Lisete tem um extenso currículo e por isso que ela veio hoje aqui para falar para nós um pouco de coaching e fazer essa relação com espiritualidade. Então, Lisete, seja bem-vinda. Nós agradecemos muito a teu pronto atendimento ao nosso chamado da palestra e fica à vontade. Bem-vindo. Com a palavra, então, Lisete Boerbin. Então, assim, boa noite. Eu estou bem grata aí de poder, diremos, compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência, assim, e da minha caminhada, né? Dentro que eu tenho escutado, assim, algumas palestras nas sextas-feiras, assim, de alguns palestrantes, a questão da busca espiritual, assim, é uma caminhada bem interessante, assim, que é uma missão, né? A gente também, além da missão muitas vezes profissional, tem essa missão mais espiritual, que faz parte da vida, né? Da gente se encontrar na vida, né? Então, como o Gilberto já colocou, assim, eu venho de uma área da educação e eu já optei por essa área, assim, com os meus 5 anos. Eu queria fazer diferença na vida das pessoas quando eu aprendi a ler e escrever, então resolvi ser professora e contribuir dessa forma para que as pessoas pudessem aprender a ler e escrever e ter acesso à leitura, assim como para mim foi uma coisa prazerosa, que as outras pessoas também pudessem, né? E eu também comecei no caminho da educação, várias formações nessa área, tive a oportunidade de trabalhar com crianças especiais e fui ampliando o meu campo de atuação, porque quanto mais tu vai buscando conhecer o ser humano, tu vai te conhecendo também, né? E dentro, assim, as formações, eu acabei numa formação de coaching também, uma formação que foi uma formação de 3 anos, né? As formações eram bem maiores o tempo do que está acontecendo agora, né? E com o coaching, assim, eu comecei a, no caso, encontrar um pouco mais do que eu já fazia, que era procurar entender as pessoas e potencializar elas para que elas chegassem aonde elas queriam, os resultados que elas queriam, que elas se sentissem bem fazendo o que estavam fazendo, e que pudessem se desenvolver. Então, a partir daí, eu comecei a me dedicar mais a essa área. Fiz formação em PNL também, e daí o coaching, hoje em dia, ele é um tanto falado, assim, e a relação dele com a espiritualidade. Então, uma das principais, assim, que eu vejo questões do coaching é que ele parte da pessoa, né? Ele busca da pessoa o que realmente ela quer para a vida dela ou o que ela está almejando. Então, o coaching, ele já vem assim, ele vem da base da programação neurolinguística, que vem lá de 1931, quando começaram a estudar essa questão assim de poder auxiliar as pessoas a encontrar o seu melhor, a buscar a ser mais feliz. Da psicologia positiva, que é a psicologia que observa as coisas que dão certo na vida do ser humano, né? Porque muitas vezes a psicologia ela estuda um tanto de situações assim, de sintomas, de doenças, e a psicologia positiva ela estuda o que está dando certo. Então, ele tem a base da PNL, a base da psicologia positiva e do behaviorismo, que é a questão do comportamento, né? Da ação, o que está sendo feito. E eu eu já tinha uma formação na área de PNL, que me auxiliou muito na questão de lidar com 2 situações, lidar com crianças especiais e lidar com liderança e chefia, né? Ela traz muita informação sobre a questão de comunicação, de como tu se aproximar das pessoas, como melhorar, como conseguir identificar o potencial de cada um. E dentro disso eu fui para o coaching, todas as formações, eu tenho MBA em coaching, sou da primeira turma de MBA em coaching do Brasil, reconhecida,
E, por natureza, como eu coloquei, eu sou uma buscadora, eu gosto de estudar e eu gosto de aprofundar os assuntos. Então, o coaching, que hoje em dia se fala tanto, e chegou no Brasil mais uma área executiva, ele começou nos Estados Unidos numa área mais assim de esporte, que é descobrir a habilidade daquela pessoa e potencializar o máximo possível para trazer um resultado. E a gente sabe que no esporte, às vezes questões de décimos de segundo envolvem uma medalha ou não, né? E o meio, assim, mais, diremos, das empresas começou a observar isso para utilizar nas empresas. Então, no Brasil, o coaching chegou através das empresas, mas tem todo o trabalho do coaching mais a nível pessoal, a nível de vida, né? E o nosso primeiro coaching, ele iniciou lá com Sócrates, na época do Sócrates. Ele era um coach excelente, porque o coach ele trabalha em cima da reflexão da pessoa, né? Dela refletir através de perguntas, através de técnicas específicas de coaching, né? Para que a pessoa, ela se dê conta e possa analisar e trazer o que realmente ela está pensando. Porque um dos princípios, tanto da PNL como do coach, é que se eu tenho uma pergunta para mim, eu tenho lá dentro as respostas. E muitas vezes uma pessoa dá uma resposta, mas não serve para outra pessoa, porque ela tem as vivências dela, né? Então, respeitando a vivência de cada um, né? Então, se a gente tem as respostas, o coach ele faz todo um trabalho para que a pessoa aflore essas respostas, aflore o seu melhor resultado, consiga acessar as suas habilidades, consiga se descobrir. Então, assim, do acompanhamento todo que eu tenho feito nas diversas áreas, a questão que vem lá do Sócrates é a gente se conhecer, né? E nada melhor do que refletir, se perguntar, muitas vezes, né? O que realmente a gente quer, como é que está a minha vida agora? O que eu quero para daqui a um tempo, né? E hoje em dia, com o corre-corre, as pessoas não param para pensar isso. Antigamente, a gente parava para tomar um chimarrão e prosear, e conversava com os amigos, trocava ideias, compartilhava sonhos, e hoje em dia, no pique que tem, as pessoas às vezes não fazem isso. E muitas precisam de um coach, né? O coaching, que é o processo todo de eu reconhecer onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir, onde é que eu quero chegar, isso faz parte de todo um processo, né? E para mim saber onde é que eu estou, eu tenho que parar e pensar, onde é que eu estou, como é que eu estou me sentindo, né? Nas diversas áreas da vida que o coaching trabalha, né? Desde a parte da área de saúde, de carreira profissional, às vezes de relação, questões de relacionamento, questões de família, várias áreas que o coaching tem atuado, né? E como é que eu estou agora? Porque sempre para mim ir para algum lugar, eu tenho que saber onde é que eu estou. Quando a gente pede a gente diz assim, um 99 ou um Easy para nos conduzir em algum lugar, eu digo onde é que eu estou e depois onde é que eu quero chegar. E isso se dá no processo de coaching, né? Onde é que eu estou agora e onde é que eu quero chegar? E o que eu vou fazer para chegar lá? Que estratégias eu vou utilizar, né? Então, o Sócrates, ele deu uma base bem boa para a gente nisso, né? E ele vem da filosofia, né? Essa parte de quem eu sou, o que eu estou fazendo, onde é que eu quero chegar, e isso tem toda uma relação com a questão espiritual. O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? Porque hoje em dia as pessoas se perguntam muito, né? Porque depois que a gente atende algumas necessidades básicas, assim, de alimentação, de casa, de financeiro, a gente sobe alguns degraus e a gente começa a se perguntar, né? O que eu estou fazendo aqui, né, na minha vida? Né? O que eu ainda quero buscar? E o processo de coaching, ele justamente trabalha com isso.
com o que eu quero daqui para frente e o que eu vou fazer chegar lá na frente, né? Então, trabalha muito essa questão de autoconhecimento, de o que eu aprendi com as coisas que eu já fiz, né? Que isso na espiritualidade é muito forte, assim, das coisas que eu já fiz, o que realmente eu fiz com o coração, o que eu pude contribuir, o que eu quero daqui para frente, né? E quando tu pergunta para cada pessoa, assim, às vezes as pessoas vêm buscar coisas assim, relacionamento, de carreira, de aposentadoria, de negócio, de gravidez, de carreira, de ampliação de negócios, muitas pessoas vêm perguntar assim, o que eu ainda quero fazer da minha vida? E daí entra a questão do espiritual que você estava falando. Muitas vezes é auxiliar a pessoa a descobrir as suas habilidades, até para auxiliar outras pessoas. A questão do próprio trabalho voluntário que a gente vê é uma conexão a nível espiritual, porque tu, muitas vezes, é aquele trabalho voluntário onde tu abre um espaço na tua agenda, onde tu te dedica a algum trabalho, né? E tu te sente bem. E espiritualidade tem a ver com como é que está meu espírito na atual idade, né? Nesse momento, como é que eu estou me sentindo? Né? O que eu acho que eu estou contribuindo? Tem pessoas que pensam na espiritualidade de ficar fazendo meditações, tem outras pessoas que auxiliam outros, né? Então, assim, a espiritualidade para cada um tem um significado. E isso o coaching respeita muito, é o significado para aquela pessoa. Porque ele tem duas premissas, que é o não julgamento e eu respeitar a caminhada da pessoa. Então, eu digo assim, o maior desafio para quem ajuda, é parceiro ou ajuda, quer dizer, que é o coaching, que é o orientador, né, que é a pessoa que está junto, o maior desafio para ela é respeitar o outro, as ideias que o outro tem, não julgar, e além disso, como a gente procura fazer com que a pessoa traga o seu melhor para fora, que ela tenha as soluções para aquilo, e como ela que vai executar a responsabilidade dela, eu não vou poder fazer por ela, é muitas vezes quem está conduzindo assim está no papel de muitas vezes ouvir, fazer as perguntas, usar as técnicas, mas não dar sugestões. Porque o que difere o coaching? Ele não é terapia, porque as questões terapêuticas de traumas, bloqueios, é para terapia, não é para o coaching, né? Ele não é um consultor, porque o consultor ele faz a avalia e dá ideias de como o outro vai fazer. Não faz parte. Ou o mentor, eu tenho uma experiência, eu vou dando sugestão. Não. O trabalho maior do coach é justamente fazer com que a pessoa, através das técnicas, da sua reflexão e técnicas de perguntas bem especiais, assim, que ela consiga encontrar o seu caminho, do seu jeito, com as suas habilidades. Então, isso é uma coisa assim que é uma caminhada espiritual, a gente poder parar e se descobrir, né? E levar essa caminhada adiante, assim. Uma grande reflexão. Deixa eu te interromper. Não, eu achei muito interessante que vai ao encontro da nova maneira de ensinar, né? Que antigamente o professor ele entregava tudo pronto para o aluno e só falava, né? E atualmente o professor ele faz as perguntas e faz os alunos refletirem e responderem, e aí o assunto vai fluindo e vai todo mundo pensando e se dando conta, né? É o famoso ensinar as pessoas a pensarem e a resolverem os seus próprios desafios, né? Eu sempre digo assim, no momento em que a pessoa ela começa a criar um hábito dela parar, pensar,
se fazer perguntas e descobrir caminhos para esses desafios, ela tem uma independência e ela tem um domínio sobre ela mesma, né? É diferente do que com o momento que alguém diz assim, ah, faz assim, assim, assim. Quantas vezes a gente recebe uma receita de bolo na hora de tu fazer, não dá o resultado que deu para o outro, né? Porque às vezes tu bateu mais rápido a receita, tu fez alguma coisa diferente, que é o ritmo, que é o teu ritmo, que não é o ritmo do outro, e pode dar um resultado diferente, né? Então, tem pessoas que têm altas habilidades e às vezes nem sabem que têm habilidades para alguma coisa, né? E essa questão no ensino, assim, de não dar, o que a gente diz assim, né, não dar tudo pronto e fazer com que eles possam buscar é uma missão para a vida também, né? Então, uma das coisas que eu disse que o meu maior coach foi meu pai, quando eu tinha em torno de uns 11 anos, assim, eu tinha uma vontade de comprar, na época surgiu a famosa calça Lee. A gente comprava só no Renner, a calça Lee. E o meu pai disse assim, não tem dinheiro para isso. E outra coisa, eu não vou comprar umas calças de brim para ti, que o pessoal lá nos Estados Unidos usa lá ele dizia, usa no campo, e vou pagar essa fortuna aqui. Ele dizia, isso eu não faço. Só que ele tinha um hábito. Quando ele dizia um não, e ele perguntava assim, tu quer isso mesmo? Ah, eu quero, minhas amigas tudo estão usando. Ah, tudo bem, o pai delas tem dinheiro para comprar, tudo bem, mas eu não tenho. O que tu vai fazer para isso? O que tu pode fazer? E daí eles já começaram a me cutucar. Eu disse, eu vou ter que arranjar dinheiro. Como é que tu vai arranjar dinheiro? Aí eu disse para ele, eu tenho que começar a trabalhar. E o que tu sabe fazer bem? E com as perguntas ele ia me cutucando, e com isso ele trazia para mim ver as minhas habilidades, como é que eu ia resolver a coisa. Né? E resultado, eu comecei a trabalhar com 11 anos nas minhas férias para levantar dinheiro para comprar minha calça ali. E o primeiro salário de menor aconteceu que não deu para comprar toda a calça ali ainda. Eu tive que trabalhar, eu trabalhei 4 meses. No segundo mês é que eu consegui juntar o dinheiro para comprar a calça ali. Então, eu vejo que isso é uma coisa assim, bem importante para a nossa vida, como essa questão mais espiritual, de ver assim, esses desafios como uma maneira da gente crescer, né? E o coaching faz muito isso. Ele não te entrega a resposta pronta. Sabe que, eu vendo tu falar, eu lembro que o meu maior coach também foi a minha mãe, porque a minha formação é em direito, tá? A minha mãe era juíza, e então eu tinha alguma dúvida, eu ia perguntar para ela, e ela dizia assim para mim, tu não me vem falar em direito, que eu cheguei do foro agora com a cabeça cheia, vai pesquisar, vai te vira, entendeu? E todo mundo achava que a mãe do Gilberto é juíza, ele deve ter tudo de mão cheia em casa. Não, ela dizia, não, chega, não quero ouvir falar em direito. Mas aí foi importante. Isso que faz a gente crescer, né, Gilberto? Os desafios que vêm, mas muito assim, eu trabalho muito com, digamos assim, com jovens, com crianças, né? Com líderes, trabalho bastante também essa questão de coaching de carreira, coaching de negócio, estudo, por causa da minha experiência toda nessa na área de educação, assim, então muitas vezes o jovem ele está querendo que alguém diga para ele, desafie ele, no sentido, não, vai te vira, não. O que tu pode fazer? Ele às vezes precisa de algumas perguntas para dar o primeiro passo e depois ele sente que ele pode ir adiante, né? Então isso é bem importante porque tu está ajudando ao crescimento da pessoa. E quem lida com a espiritualidade sabe que o espírito vem para se trabalhar, né? Ele vem para crescer, para evoluir. E eu digo assim, cada pedrinha que vem no caminho da gente é para a gente crescer. Eu sempre digo quando às vezes chegam jovens assim, ai, mas isso é muita coisa. Eu digo para ele, não. Deus não dá uma pedrinha que a gente não possa carregar. Né? Então, às vezes a gente pode carregar ela, às vezes a gente tem que pedir mais gente para nos ajudar a empurrar, outras vezes a gente tem que estourar essa pedrinha, tem que traçar estratégias. E isso o coaching faz. Onde é que eu estou? Qual é o meu estado atual? Onde é que eu quero chegar? Que estratégias eu vou lançar a mão para chegar lá? Só que para mim poder traçar as estratégias, eu tenho que saber que habilidades eu tenho.
né? Como são meus potenciais. E isso o coach traz à tona, tu consegue trazer para as pessoas com que elas possam ver os seus potenciais, e muitas vezes elas não se dão conta, e eu faço assim no sentido de procurarem amigos e digo assim, quais são as qualidades que você admira em mim, quais são as habilidades, e às vezes a pessoa, ela mesma, os outros estão em volta, estão dizendo que ela tem várias habilidades e várias qualidades, e a pessoa não está vendo nela, e isso é um resultado bem bom, porque ajuda ela a começar a ver, porque o que eu já tenho de potencial são minhas forças, e isso eu tenho que usar direto, né? E o que ainda pode me dificultar, alguma habilidade que eu precise para as estratégias, para chegar onde eu quero, que eu ainda não tenho, eu tenho um caminho de aprimorar essas habilidades para chegar lá, né? Então, muitas vezes, assim, uma coisa que eu estou procurando me aprimorar, que eu sempre digo assim, que para mim é um ponto de aprimoramento como espírito, é fazer uma meditação. Porque eu sou meio aceleradinha, então às vezes parar, respirar, fazer uma meditação, eu sei que tem várias habilidades, mas é uma habilidade que eu estou cada vez tentando aprimorar, assim, e me dedicar para mim chegar num ponto que eu acho que é uma meditação adequada, né? Então isso a gente vai tentando os desafios assim de uma forma que, mas para isso tu tem que conhecer teus pontos, né? Porque não basta a gente só querer alguma coisa, se a gente sabe os seus pontos fortes, que potencializa. E há os pontos que ainda eu preciso trabalhar, eu só tenho como chegar lá nos resultados que são necessários, né? E o coach, justamente, ele trabalha com onde é que eu quero chegar, o foco naquilo ali, né? A questão, assim, de que a responsabilidade é minha, se eu quero, a responsabilidade é bem minha, né? E a gente tem, assim, às vezes vem as mães, trazem os jovens para mim auxiliá-los, né? Eu quero ajudar ele a passar de ano. Mas, não, ajudar, tu não pode fazer ele passar de ano, só ele pode se fazer passar de ano, né? Então, o trabalho é todo em cima da responsabilidade dele com o seu desenvolvimento, né? E descobrir as suas potencialidades e descobrir, muitas vezes, um objetivo para aquilo que ele está fazendo, né? E para o jovem e para a criança, o objetivo é aqui e agora. Não é daqui a um ano, não é daqui a 2 anos, né? Como o adulto já tem essa noção de tempo maior, um pouco assim, eu estou fazendo alguma coisa agora para daqui a um ano, daqui a 2 anos. O jovem é agora. Então, muitas vezes, eles conseguindo perceber o objetivo agora, eles chegam lá, né? Mas é toda uma construção, é uma conversa que se tem. E uma coisa que se utiliza muito no coaching são assessments, são, digamos assim, são trabalhos que tu faz para a pessoa se acessar mesmo, para ela se conhecer, né? E se conhecendo, ver o que ela pode, assim, se potencializar para se desenvolver, né? Então, é bem dentro desse trabalho, assim, o coaching, ele tem ajudado justamente as pessoas a buscarem a sua missão de vida, a saber o que eu vim fazer de diferente. É uma reflexão do ser sobre ele mesmo, né? O que eu estou fazendo para mim, para as pessoas que estão em volta de mim, o que mais eu posso contribuir, né? Porque cada pessoa tem valores pessoais. E esses valores, eles vão interferir diretamente nas minhas conquistas. Porque se eu tenho um valor de querer contribuir com alguma coisa, eu vou, muitas vezes, me dedicar a trabalhos mais voluntários, né? Assim como vocês têm todos esses trabalhos que ajudam as pessoas, são pessoas que através desse trabalho voluntário, dessa contribuição, elas estão se trabalhando espiritualmente. E fazendo isso, né, Lisete, pode até evitar de que a pessoa fazendo isso que tu está falando, né, ela pode até evitar que aconteça alguma coisa ruim com ela, né? Pois não, eu tenho um exemplo para dar, até para todo mundo, né? E uma coisa que ninguém vai ter como contestar, digamos. Se eu tivesse feito isso na minha vida, há 25 anos atrás,
tá? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu não teria bebido, dirigido e sofrido um acidente super grave de carro que eu sofri em 1995, entende? Onde eu sofro as consequências até hoje. E aí eu sempre digo assim para as pessoas quando eu faço uma palestra, uma coisa que é importante parar de vez em quando e pensar, desligar o piloto automático, né? Parar, pensar o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Uhum. É bem um processo de conscientização, né? Isso, Então, é refletir sobre a minha ação, refletir sobre o que eu estou fazendo, porque tem pessoas que entram num ritmo de movimento, agir, 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 e às vezes não param para pensar, né? E refletir sobre realmente o que elas estão fazendo. A gente, assim, eles entram naquela onda, né? E acabam não tendo um tempo para poder refletir o que realmente Pri- estão fazendo, né? principalmente os jovens, né? Que tem aquele sentimento de ser imortal, que eu sei porque eu também tinha. Sou imortal, não penso em Só acontece com os consequência. outros, comigo não acontece, né? Isso mesmo, é. Sabe, eu andava de carro e pensava, o carro tem seguro. Nunca passou pela minha cabeça que o que podia estragar o meu corpo, entende? Que não tem depois do Sim. conserto. E é bem interessante que você colocou, porque às vezes o pessoal pensa realmente no seguro material do carro, né? Mas não no seguro humano do carro, né? Sim, sim. E esses dias eu gosto muito de dirigir, assim, em seguida eu dou carona, porque eu gosto, assim, de estar olhando a paisagem, principalmente se eu for dirigir, assim, para longe, assim, olhar a paisagem e tá dirigindo. Só que eu sei, assim, ó, para mim, sempre que eu dou carona para alguém, eu sou responsável por aquele alguém. E tem pessoas que não, vou dar carona, assim, mas não tem essa responsabilidade de que se eu estou ali, né, eu sou responsável por mais, muitas vezes, 3, 2, 4 pessoas que estão comigo, né? E que essas pessoas, o seguro é muito baixinho em relação à vida delas. Então, a questão de estar focado na direção, estar cuidando, porque hoje em dia a gente tem que cuidar da gente do entorno, né? Então, isso já é uma coisa assim que tu parar e analisar isso é uma responsabilidade, a responsabilidade é da gente. Né? E dentro dessa caminhada espiritual é bem isso, é a questão assim, do que eu estou fazendo por mim, né? E o que eu estou fazendo por quem está próximo de mim. Porque eu já vi muitas pessoas assim, virem para o coach, eu quero ajudar, eu quero fazer um trabalho assim de auxílio, de voluntariado, eu quero fazer um trabalho de missão em outro país, e coisa assim. E às vezes eu pergunto assim, tá, mas do que tu quer fazer? Próximo a ti não tem ninguém que tu pode ajudar? Já tem alguém que tu estejas ajudando? E muitas vezes as pessoas não se dão conta que elas já podem estar começando a fazer uma missão perto delas, antes de ir para o exterior, né? E às vezes o que está próximo está precisando mais de ajuda e as pessoas não estão percebendo, né? E a gente viu agora nessa pandemia, né? Tem pessoas que realmente tiveram uma necessidade muito grande de questões de alimentação, de medicamento, até questões bem assim de apoio emocional, que não estavam acostumados a ficar sozinhos, principalmente os idosos, né? Então, esse tempo eu estava ligando para uma amiga assim que, ela é super alegre, é uma pessoa dinâmica, super para cima, adora estar com jovens e ficar dentro de casa. Ela se ocupou, ela gosta de internet, essa coisa toda, mas ela sentia muito falta de conversar com as pessoas. Então, teve um dia que eu liguei para ela, assim, me deu uma vontade, eu liguei para ela, dei bom dia, ela começou a chorar no telefone, o que aconteceu? Ela disse, eu estava precisando ouvir uma voz de uma pessoa no telefone, e não só pela internet, né? Então, às vezes tem coisa bem próxima, né? E eu, assim, para mim isso é algo espiritual, né? Porque é uma conexão maior, com uma força maior que tu tá, assim, desenvolvendo, buscando, né? E as pessoas realmente têm vindo para o coach muito para buscar, assim, eu quero encontrar minha missão de vida. Eu quero me refletir sobre mim, me conhecer melhor, porque o coaching traz muito isso.
ele traz um tanto da questão da gente, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, né? E das aprendizagens. Porque às vezes tu faz as coisas correndo, dá certo, dá errado, e tu não para pensar. O que aconteceu que eu fiz que isso deu certo? O que aconteceu que eu fiz que isso não deu o resultado que eu esperava? Porque o coaching e mesmo a PNL, eles trabalham muito em cima de resultado. Se eu ainda não conseguir, o que eu tenho que fazer diferente? Como é que eu posso fazer diferente para chegar lá? Né? E não que deu errado, como muitas pessoas usam, né? As coisas, no momento que tu faz o teu melhor e dentro das tuas habilidades, né? Mas às vezes a gente tem que sair um pouquinho da gente e ver de fora o que a gente pode fazer diferente para chegar num resultado, né? Que quando o coach chegou no Brasil e ainda continua sendo usado, ele trabalha muito em cima do resultado. Só que às vezes um resultado é uma sensação que não é uma quantificação, é uma sensação de prazer, é uma sensação de leveza, é uma sensação de tranquilidade, que tem a ver com tudo, com a questão da espiritualidade, né? Que é aquela sensação de bem-estar, de eu estar me sentindo bem, né? Lisete, e esses dias eu assisti um estudo que dizia que aí dizia que era o físico, né? Que eles não, digamos, eu separo o cérebro de mente, mas nesse documentário que eu vi na televisão, falava que tem pessoas que têm o cérebro que sentem prazer com o resultado, e tem pessoas que têm o cérebro que sentem prazer só imediato. Então, não gostam de fazer coisas que o prazer é só no resultado, entende? Uhum. Eu já sou uma pessoa que eu tenho muito prazer no resultado, entende? Então, eu sou um cara detalhista, sou minucioso, posso passar bastante trabalho para fazer uma coisa, mas se o resultado for perfeito, eu vou ter bastante prazer, entende? E não sei o que eu acho. São perfis, assim, né? Tem aquela pessoa, isso a gente trabalha nos perfis de coaching, né? E até de liderança, que isso é bem interessante, né? Tem aquela pessoa que ela gosta de ter um objetivo e ela se joga para chegar lá naquele foco, né? E ela tem prazer em conseguir diremos assim, aquele objetivo, né? É um tipo de perfil. Outras pessoas, elas gostam de estar junto com pessoas. O fato de estar com alguém, isso já é um resultado para ela, é uma coisa que traz uma felicidade, assim, né? Tem pessoas que elas gostam de começar a planejar alguma coisa e elas sentem prazer em dar o primeiro passo. Elas não precisam terminar, elas podem até encarregar outras pessoas de terminar, de dar continuidade, mas elas gostam de, tipo assim, acender o fósforo, assim, de aquela energia, assim, para começar a movimentar as pessoas e trazer as pessoas junto e fazer com que elas participem. E depois que cada um está andando, ela sente o prazer em olhar os outros com aquele movimento de felicidade deles irem. E o resultado para ela, como chegar, tá? Ela deu aquele impulso de fazer as pessoas movimentarem. Tu já disse assim, tu gosta de acender o fósforo, né? Ver a coisa movimentando e o resultado que vai dar. Né? Então, são perfis diferentes. Né? Enquanto tem pessoas que, às vezes, assim, ela tá ali junto com o grupo, ela gosta de estar com o grupo, mas se vai chegar no resultado ou não, para ela, não é uma coisa importante. O importante para ela é estar com as pessoas. Então, são perfis, isso a gente vê no coaching. A gente trabalha com os perfis, né? E daí tu vai vendo, isso é muito bom, tanto para a liderança, porque tu consegue se aproximar das pessoas que tu está liderando e, assim, valorizar o melhor de cada um, né? E para a gente como pessoa. Eu já gosto, assim, eu sou sagitariana, eu largo a flecha, eu gosto de ver onde é que eu quero chegar e eu, com as 4 patas, eu vou galopando para ver o resultado. Mas eu gosto de, além disso, levar gente na minha garupa, porque eu não gosto de chegar no resultado sozinha. Eu gosto de chegar com mais gente. Então, são perfis que a gente vai conhecendo e que
que o coaching possibilita isso. Só que daí também possibilita a gente conectar com o espiritual e poder auxiliar na comunidade que a gente está, com as pessoas que está, né? Então, e outra coisa, essa motivação assim que a gente tem para fazer alguma coisa, quando ela é real assim, a gente, entre aspas, contamina mais pessoas, né? E traz mais pessoas junto. Então, a gente está ajudando as pessoas a se aprimorarem, né? E isso é muito bom, né? Dentro disso. Né? Mas tem aqueles que gostam realmente de terminar, tem aqueles que gostam de levar as pessoas junto, tem aquele que gosta de dar o pontapé inicial e começar a partida. Agora, se vai fazer gol ou não, tanto faz. Mas ele está junto no grupo. Eu lembro, por exemplo, que eu gosto muito de organizar coisas. Gosto de ter coisas para organizar. Quer me ver feliz é me dar um monte de coisa para organizar. E aí eu fico organizando. Uhum. Né? É incrível. Mas realmente é muito importante esse teu trabalho. Tô vendo aqui, acho que vou ter que fazer umas sessões contigo. Por exemplo, assim, é uma coisa que eu gosto de trabalhar com pessoas e assim, ajudar a elas se encontrarem, né? Então, eu trabalho com jovens, desde crianças pequenas, né? E quando tu vê aquele brilho no olhar que a pessoa está se encontrando ou está achando, descobrindo alguma coisa, né? Agora, na pandemia, eu atendi alguns jovens. O jovem adora computador, mas para jogar, não para estudar. Então, muitos pais tiveram algumas dificuldades de conseguir mantê-los atentos assistindo a aula, né? E com toda a experiência que eu tenho, então eu vim buscando alguns jovens, de mostrar para eles, né? Fazer com que eles descobrissem a importância de estar fazendo as aulas, de estar assistindo, descobrir como é que eles estudam melhor, como é que eles aprendem, para eles poderem aproveitar o máximo das aulas, né? E chegar lá nos seus resultados. E mesmo a pandemia agora era interessante que eles fazer coaching por online, eles não gostam. Eles gostam mais do presencial, do que ficar assim no computador, assim, porque eles precisam sentir a questão da energia, da vibração. E uma das pessoas, dos jovens que eu estava trabalhando, um dia chegou e disse assim, que ele não estava entregando trabalho, a mãe não estava conseguindo que focasse, e com o trabalho do coach ele conseguiu descobrir como é que ele estuda melhor, focar, entregar, a responsabilidade dele entregar as tarefas, né, de estar ali, e teve um dia que ele disse, entreguei todas as tarefas, consegui as notas, as médias todas, mas com uma alegria, assim, no presencial. E daí eu perguntei assim, como é que tu tá te sentindo? Eu tô me sentindo muito bem. E tu acha que isso tá valendo a pena? Sim, isso tá valendo a pena. Então, para esse jovem, aquele momento foi um momento de conexão, de descobrir um sentido para o que estava fazendo, porque não estava tendo sentido. Então, tanto para os jovens, para a criança, o produto, as coisas precisam fazer sentido, né? E às vezes para eles é a missão do momento, né? Eles não conseguem ainda visualizar a missão para toda a vida. E muitas pessoas vêm buscando, eu quero saber a minha missão para toda a vida, para tudo que eu vim fazer. Às vezes a gente tem que acessar a missão daquele momento, né? Então isso é bem importante, assim, né? A gente poder se descobrir naquele momento, né? Então, tem essa questão, assim, eu fiz uma especialização em o Wellness Coaching, que é o coach da felicidade, né? As pessoas se sentirem felizes. Eu sempre digo assim, felicidade é felicidade, é o momento que eu tô, é o presente, é curtir aquele presente. Uma das coisas do coach, ele trabalha presente para o futuro, ele não trabalha passado, regressão, passado. O que ele trabalha são que aprendizagens com as coisas que eu já fiz, eu tenho para mim ir para frente, né? Então, o que eu aprendi?
seja com algo que eu consegui, algo que eu não consegui, uma situação triste, uma situação que até às vezes traumatizou, eu não vou ficar trabalhando em cima do trauma, porque o coach não trabalha a terapia. E o que ele vai trazer é a aprendizagem. E a questão espiritual é aprender, né? A gente veio aqui para aprender, né? Aprender com tantas coisas que acontecem e tentar evoluir, né? Porque o bom é ensinar a pessoa perante qualquer situação da vida que ela tire o aprendizado, né? Que é o que vai ficar, que é o que eu costumo sempre brincar com as pessoas, né? Olha, quando tu desencarnar, a única coisa que tu vai levar contigo é o teu conhecimento, né? E aí, assim, tu vai crescendo, vai acumulando, porque muitas pessoas acham que vão desencarnar e vão ser diferentes, vão continuar sendo a mesma pessoa. E eu acho que um dos grandes aprendizados, assim, que eu tenho visto no coaching nesse momento de pandemia, foi as pessoas descobrirem o que realmente elas precisam para viver. Que elas não precisam de tanto, né? Que elas podem ser felizes, diremos assim, com menos, porque muitas vezes elas começam a criar sonhos e expectativas que começa a dar tanto trabalho e tanto estresse para atingir aquilo, que muitas vezes, quando o pessoal atinge o resultado, ele não tem força para comemorar. E que é importante a gente comemorar e ter gratidão pelo que a gente já vem conseguindo, né? Então, isso acho que foi uma das grandes aprendizados, assim, que tanto de gente descobriu nessa pandemia, né? E que também é um trabalho que dentro do próprio coaching se faz, da gente valorizar cada passo que está conseguindo, né? Cada pequeno passo. Mas o maior trabalho quem tem que fazer é a própria pessoa, né? Eu sempre digo quando alguém vem para mim, eu vou esclarecer bem como é que funciona, tá? A pessoa que mais vai trabalhar vai ser tu, não vai ser eu. Eu só vou te dar trabalho. Inclusive, entre uma sessão e outra, a pessoa mesmo, ela se determina tarefas para trazer para a próxima sessão, porque uma das características é a ação, é o movimento dentro do coaching, né? E, então, para a pessoa sentir que ela está andando. Hoje em dia, muitas pessoas buscam justamente porque ela provoca a ação da pessoa, porque tu coloca na responsabilidade da pessoa. Quando tu busca dela as informações, o que tem que ser feito, a responsabilidade é dela. Né? Esse dia, por telefone, eu conversando com uma pessoa que eu estava auxiliando, assim, e a pessoa disse, que bom conversar contigo, agora eu já sei o que eu vou fazer. Tu me disse para fazer isso, isso, isso. Eu disse, em nenhum momento, pensa bem se eu te disse alguma coisa. Quem disse tudo o que ia fazer foi tu. Eu só te perguntei algumas coisas. Então, a responsabilidade é tua. Né? Ela disse assim, o meu trabalho é fazer com que tu realmente encontre as tuas respostas e como tu vai executar isso. Né? É o famoso caiu a ficha, então. Porque eu digo assim, não é só tem que cair a ficha, arregaçar as mangas e trabalhar. Não é? Porque muitas vezes tu pode estar mostrando quando tu disse que, por exemplo, tu não dá sugestões, né? Tu ajuda a pessoa a ter as ideias, não dá sugestões. Até é por esse motivo, porque se tu fica dando as sugestões, muitas vezes ela não enxerga. Agora, quando ela mesmo percebe, aí eu digo que é o famoso cair a ficha, né? Sim. Como os terapeutas brincam a história do elefante branco, né? Dizem que eu não posso mostrar para o meu paciente que tem um elefante branco no meio da sala dele. Até que um dia ele entra na sala do consultório e diz, tu nem sabe, descobri que tem um elefante branco no meio da minha sala, né? Sim. E a questão também é assim, ó, a minha experiência de vida, as minhas habilidades são minhas, então eu vou executar de uma forma. A pessoa tem as dela, e o que acontece muitas vezes que tem os amigos assim que escutam, ficam dando várias sugestões para a pessoa, e a pessoa vai lá ela tenta executar, porque ela não tem as mesmas habilidades.
Então, muitas vezes, ela vai tentar executar e não vai ter o mesmo resultado. Né? Daí ela diz assim para o amigo, as dicas que tu me dá é tudo furada, né? Porque eu vou para fazer e não dá o mesmo resultado. Né? Então, realmente, é a gente se responsabilizar pela vida da gente, pelas atividades e tocar ficha, né? Que nem o pessoal diz. Porque Eu achei muito é uma caminhada, né? Achei muito importante essa tua colocação de a gente entender mesmo que, às vezes, as respostas que a gente tem não servem para o outro, porque o outro tem outra bagagem, tem outra maneira de ver as coisas, tem outras habilidades, outro perfil, né? Como tu colocou. E Sim. isso é o assunto, assim, dos vários perfis que existe, né? Do ser humano, é muito interessante, né? Tu, como terapeuta, que observa os milhares de perfis que tem, é muito interessante. E essa questão, assim, dos perfis, né? Quando a gente começa no processo de coaching, nas primeiras sessões, ela é importante para o coach, que é a pessoa que está ajudando, orientando o parceiro, né? E do seu cliente, porque me mostra como é que ele vai, muitas vezes, agir dentro do processo, né? Porque tem aquela pessoa que eu posso largar algumas reflexões, fazer algumas técnicas, diremos assim, mais suavemente. E a pessoa vai respondendo e vai fazendo, e vai se dando conta. E tem aquela pessoa que, conforme o perfil, eu tenho que ser mais incisiva, né? Porque a pessoa ela precisa de um estímulo diferente. Então, esse trabalho dos assessments de perfis, eles são importantes de ambos os lados. É como uma conversa. Se eu sei que tem uma pessoa que ela é um pouco mais, assim, diremos assim, ela é mais tranquila, ela fala mais devagar, ela gosta de um tom de voz mais, assim, mais baixo, alguma coisa assim, e eu percebo ela, eu observo ela e eu me dou conta disso, quando eu vou me aproximar dela e eu conseguir utilizar, que a gente chama a empatia, né? Utilizar esse mesmo tom, vai facilitar essa ligação, né? Assim como tem pessoas assim que falam mais rápido, falam mais alto, então para a gente poder até assim, no caso que é muito importante no coaching é a empatia entre o cliente, que é o coachee, e o coach, que é a pessoa que vai conduzir, que eu sempre digo assim para as pessoas, para explicar. Quando a gente lembra a história da Cinderela, eu explico como é que funciona o coach para as crianças pequenas, né? Então, assim, para elas lembrarem a história da Cinderela. Quando a Cinderela ela sai da casa dela e vai para o palácio, tem aquela carruagem. E na carruagem tem um condutor. Então, o coach é o condutor, né? Que vai levar ela do palácio, da casa dela até o palácio. Então, esse é o trabalho, de eu levar do estado atual para o estado desejado, que é o palácio, né? E o coach, ele vai ali, ajuda, né? Mas quem tem todas as habilidades e quem vai sair dali, vai no palácio, vai dançar com o príncipe, tudo é a Cinderela. Então, ela tem que saber dançar, ela tem que saber como se portar lá no local, que são as habilidades dela. E é bem interessante que os pequenos entendem através da história muito bem. E os grandes também, fica mais fácil deles entenderem essa questão, né? Quando a gente assiste algum filme americano ou inglês, né, de futebol, ou de futebol americano, de beisebol, né? Aí eu Sim. sempre vejo os atletas chamam o treinador de coach, né? Ei, coach, né? É o cara que treina, Por isso que eu te falei que... A palavra coach, né? Pode ser orientador, condutor, treinador, se ela faz uma tradução para isso, Sim, né? sim. Mas eu sempre digo assim, é um parceiro de viagem, porque a gente está ali para ser parceiro de viagem daquela pessoa, né? Sim. E auxiliar na rota dela, para onde ela quer chegar, né? Porque às vezes o superego não ajuda muito. E até nas caídas, né? Porque às vezes já teve processos de coaching
que eu fui observando, assim, a pessoa vem trazendo coisas que eu sabia que não iam dar o resultado que ela estava esperando, mas era a caminhada dela. Então, ela teve uma das minhas coaches, e é uma pessoa que tem uma empresa, ela disse assim, mas tu deixou eu dar com os burros na água, ela disse, para mim parar, pensar e reorganizar tudo. Eu disse, sim, se tu vai ver, eu tinha tomado nota, isso não vai dar certo, mas ela precisa parar, ela precisa cair para ela aprender e fortalecer para ela chegar onde ela quer. Daí o trabalho que eu fiz com ela em 5 sessões, que eu sabia que não ia dar certo, em 2 ela foi, mas ela precisava, para amadurecer, essa questão de ver que não ia dar certo. Mas não adiantava eu dizer isso para ela. Ela tinha que passar por esse processo para poder estar mais madura e se fortalecer para frente, né? Então, isso é um dos trabalhos do coaching também, fortalecer as pessoas para elas chegarem no resultado, né? Onde elas querem chegar. Com pequenos tombos, às vezes, junto, né? Para poder lidar com tudo, né? Que a vida nos traz, né? Os grandes desafios dela, né? Porque quando se torna, muitas vezes, os pais, assim, de coração, no bom, né? Assim, de coração tentam tirar as pedrinhas no meio do caminho dos filhos ou facilitar a vida deles, eles muitas vezes não se desenvolvem tanto e não têm a maturidade para poder lidar com os desafios que vêm mais adiante, né? Então, a questão é fortalecer as pessoas dentro dos desafios dela, vendo as aprendizagens, como fazer diferente se não chegou no resultado, né? Lidar com os obstáculos, né? Para poder caminhar e se desenvolver. E tem pessoas que, por exemplo, buscam, às vezes, desafios a nível, assim, mais de desafios profissionais, outros têm os desafios mais a nível físico. Tem vários tipos de desafios, assim, que dá para a gente auxiliar as pessoas, né? Para elas poderem crescer dentro dessa nossa vida toda, né? E é isso que o coach faz, né? Ele ajuda a pessoa a crescer, né? Como diz um rapaz que foi falar para um amigo dele fazer coaching, um rapaz que eu fiz o coaching todo para trabalhar a questão dele se encontrar, no que ele ia fazer no vestibular, essa coisa toda. E ele passou, está super feliz, daí ele mandou um amigo dele. Daí eu disse assim, o que ele te falou? Que é o trabalho do coach. Daí ele disse assim, o amigo dele. Ele disse que assim, tu enche a gente de questões e a gente tem que conversar contigo. Tem vezes que tu atira a gente num precipício e fica lá embaixo esperando dizer assim, vamos lá, tu consegue voar, e a gente voa. E tem vezes que tu, vamos lá, levanta essas asas, vai voar, e a gente se bodega no chão. Mas tu tá ali, e agora, como é que tu vai recuperar os teus machucados e continuar andando com o que tu quer? Foi assim que ele descreveu que é um processo de coaching para um jovem, né? Que é os seus desafios, né? Confiar em si, saber as suas potencialidades e como é que vai fazer para chegar lá, né? E isso tudo é uma evolução, né? Essa questão, assim, da gente tomar consciência de quem a gente é, do que a gente quer, né? Para a vida da gente, o que a gente pode... que ser eu quero, né? Ser, que eu digo, né? E para essas pessoas que tentam voar e caem, o se perdoar é muito importante, né? E se perdoar e começar imediatamente uma nova tentativa. Que muitas vezes a gente registra mais as falhas, né? E esquece tudo que a gente já conseguiu ou as coisas boas que a gente pode conseguir, né? Então, a gente precisa parar, refletir, né? O que deu errado, aprender com isso, né? Tem gente assim, não sofre com isso, a gente precisa entrar nesse sofrimento, né? Lidar com ele, aprender o que eu posso aprender com ele,
né? Para a gente poder fazer esse caminho do perdoar, do se perdoar, né? Das suas culpas, muitas vezes. Ah, eu não fiz isso direito, realmente eu podia ter me preparado melhor, né? Mas assim, o que eu aprendi com isso? Ah, eu tenho que me preparar e ver, conhecer bem o terreno, para daí eu poder ir para frente, né? Mas não deixar de dar os pequenos passos, porque tem pessoas que ficam muito no... Assim como tu diz assim, que tu é da ação e tu quer ver pronto o resultado, tem pessoas que ficam planejando muito e não dão o primeiro passo e não começam a caminhar, né? E muitas vezes durante esse percurso da caminhada a gente vai alinhando para chegar no resultado. Agora, se eu não começar a caminhar, eu não vou ter as condições, eu não vou saber o que vem à frente, né? Porque quando a gente está de noite, o farol, ele ilumina 30 metros à frente, né? Mais ou menos. É o que tu precisa para dar, se tu está na velocidade certa, para te dar uma parada, né? E poder parar o carro. Então, a gente precisa ter essa noção, assim, de que eu tenho um conhecimento para ir 30 metros à frente, ou eu tenho um conhecimento para ir 100 metros à frente. E aí, para poder, no exemplo do farol, para poder ir mais 30 metros só dando passo, né? Só andando um pouquinho. Só andando um pouquinho. E eu digo assim, o que às vezes é mais... quem precisa mais mais forte é o primeiro passo, né? Depois que tu deu, tu vai vendo o resultado, vai indo até atender, consegue continuar indo. Mas o primeiro, que é criar coragem, dar uma cor, né, para o agir, que às vezes a gente precisa do empurrãozinho, que é a gente descobrindo que a gente já faz um tanto de coisas, a gente tem um tanto de conquistas. Às vezes eu dou uma lista assim, tá dando tudo errado, eu não vou conseguir dentro do processo do coaching, eu faço a pessoa listar. Eu trabalho muito com os meus coaches, eles têm um diário de bordo, onde eles têm que registrar tudo que vem de ideia, as coisas que acontecem fora para trazer, as coisas que vêm na sessão. E às vezes eu peço para eles, quando eles dizem assim para mim, eu não vou conseguir, eu peço para eles registrarem tudo que eles já conseguiram. Porque a gente esquece muito que a gente conseguiu. E às vezes foca no que a gente ainda não conseguiu, ou que deu errado. E listar tudo que deu errado, e daí eu trabalho o que daqueles erros a pessoa aprendeu. O que ela aprendeu com cada um daqueles erros. Porque aquilo vai potencializar, né? E futuro para frente, né? Vamos ver o que vai dar certo, o que a gente quer realmente. E principalmente quando a gente quer alguma coisa, o que eu vou ganhar com isso, mas o que eu vou abrir mão quando eu estou ganhando alguma coisa. Porque na vida a gente tem uma balança, né? A gente ganha, mas a gente abre mão. Eu não digo perder, a gente abre mão de algumas coisas, né? Então, e será que aquilo que eu estou ganhando, às vezes, está me dando muito mais felicidade do que o que eu estou abrindo mão? Mas é importante saber que tudo que eu ganho, eu abro mão de alguma coisa, né? Se eu estou no super emprego, ganhando super bem, o que eu estou abrindo mão? Muitas vezes eu vou ter que fazer muito mais cursos, vou estar menos com a família, e isso faz parte da questão da evolução da gente, né? Em que momento eu quero abrir mão daquilo? Em que momento eu não vou abrir mão? Então, do jeito que está, eu tenho que ver outras coisas que estão me trazendo, assim, coisas positivas, né? Então, isso é bem importante, assim. Então, Não só na questão espiritual, mas na questão da relação. Quando tu entra numa relação com uma outra pessoa, tu tem ganhos, mas tu abre mão de algumas coisas. Às vezes, vai ter que gerenciar a tua família e a família do novo companheiro, em que momentos eu vou no aniversário de um, no aniversário do outro. Então, tudo a gente tem, assim, o universo, ele requer sempre, sim, que em algum momento a gente está em equilíbrio, em outros momentos a gente está num ponto mais alto, ou a balancinha, ela exige da gente algumas coisas, né? E quanto mais eu reflito e tenho consciência disso,
fica melhor para mim lidar com as situações de vida, né? Com os desafios de vida. Então, realmente eu fiquei muito contente de saber mais profundamente sobre o trabalho de coaching, né? E gostaria de saber se tem alguém aí que gostaria de abrir o microfone, contar alguma experiência ou fazer alguma pergunta para a Lisete. Pode ficar. eu sei que tem uns coaches aí ouvindo. Sim, Mas eu não daqui a pouco também vou ter que chamar o nosso amigo Deroni, que está ali nos observando, para ele dar um oi aí, ou fazer alguma pergunta importante, ou deixar alguma contribuição para nós. Deroni, é um dos colaboradores aqui nossos, que sempre vem nos trazer um conhecimento interessante. Acender a luz aqui. Olá, pessoal, meus amigos. É uma alegria estar aqui acompanhando essa palestra da Lisete, né? Nós trabalhamos juntos, mas eu fico encantado de vê-la falar. Acho que ela fala melhor que eu. E a Lisete acompanha nosso trabalho, que nós damos juntos aqui a formação em programação neurolinguística, também muitos grupos de coach, das formações em coach que ela dá, eu participo, atuando também. E nós trabalhamos lado a lado, onde aqui nós atendemos também na área da psicoterapia. Então, ansiedade, depressão, tantas fobias, tantas coisas que as pessoas têm trazido nesse momento de pandemia, né? E então, eu quero perguntar para a Lisete, até eu vou colocar um link aqui sobre um curso online de ansiedade que nós preparamos aqui, mas eu vou perguntar para a Lisete como é que ela vê a importância dessa interação do coach com a psicologia num momento como esse que nós estamos vivendo, um momento que as pessoas estão tendo que viver assim de uma forma tão diferente, né? Com o uso de máscaras, né? Que muitas vezes gera uma certa despersonalização. As pessoas também estão privadas daquela troca afetiva mais natural na nossa região, né? Então, como é que você vê a interação da psicologia e do coach e como você entende que as pessoas possam ajudar? Porque algumas pessoas, às vezes, não sabem muito a diferença, né? E quando é que o cliente deve buscar um psicoterapeuta ou buscar um coach? Então, fica a pergunta. Assim, eu tenho algumas formações na área de psicologia. Quando alguém me vem para buscar um trabalho de coaching, eu já vejo, assim, a questão do que a pessoa está buscando nas primeiras sessões. E, por exemplo, uma situação que eu administrei, assim, que foi um coach financeiro, tá? Eu comecei todo o processo e, assim, o meu objetivo, o que me movimenta, tá? É auxiliar a pessoa para ela chegar no resultado dela. Tá? Isso, assim, traz uma energia que faz com que eu entre no processo da pessoa e auxilie ela. E quando eu vejo, assim, que tem alguma situação, alguma coisa, que o processo de coaching, ele não trabalha as questões de, se for ver, traumas, tá? Essa parte toda de pânico, algumas questões, assim, que ficam de consumismo, tá? São questões emocionais. Então, um dos processos que eu fiz de coaching financeiro, a pessoa chegou em 90%.
E eu sabia que tinha alguma coisa emocional, um bloqueio, que estava ocasionando ela, entre aspas, consumir mais do que poderia, tá? Que eu sei que tem uma questão psicológica. E daí, na conversa com ela, eu disse assim, tu quer atingir 100%? Ah, eu quero. Tu estás em 90%. Então, assim, ó, tem uma situação que é emocional, que tu tens que buscar um psicólogo para trabalhar essa questão. E no próprio trabalho do coaching, ela conseguiu encontrar o ponto. E daí ela foi ela fez 3 sessões de hipnose e trabalhou aquele ponto. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente diz quando dá formação, tá? De coaching, que é o sinal vermelho no coaching. Questões emocionais, tá? Eu posso até perceber, ajudar a pessoa a se organizar como coaching para chegar numa determinada meta, mas questões bem emocionais é psicólogo. E daí depende de cada profissional, mas é uma questão ética profissional encaminhar para um psicólogo, porque é necessário. Por exemplo, agora, eu trabalhei bastante com jovens, com pessoas que tinham que se organizar, até assim, ó, aí eu tenho que trabalhar online, estou totalmente perdido em casa, tá? A questão de dar limites em casa para as pessoas que estão próximas, né? Então, teve 2 situações que, com o trabalho de coach, as pessoas se organizaram, sabe, que é 100%, mas tem 2 questões aí que são questões emocionais, né? Que são bloqueios emocionais que daí o coaching não trabalha. Então, tu vai buscar uma questão mais psicológica, né? E eu acho que isso é bom, porque tem pessoas que no coaching, o pessoal fala, o coaching resolve tudo. Questão emocional é uma questão da psicologia, né? Então, isso eu acho que tem que se ter muito cuidado, né, dentro disso, para poder encaminhar essas questões, né? Que eu acho que é o respeito a cada profissional, a cada nicho de trabalho, né? Então, isso eu vejo mesmo. Eu tenho formação em psicologia infantil, tenho formação em terapia floral, mas quando alguém vem, tem formação em hipnose, mas quando alguém vem para trabalhar com o coach, eu disse, esse é o trabalho do coach. E até numa das situações a pessoa disse, eu sei que tu faz também hipnose, quem sabe eu faço contigo. Não, é uma questão de dar o devido lugar a cada coisa. Tu vens comigo num processo de coaching, então nós estamos trabalhando com coaching. Essa questão tu vai trabalhar a nível psicológico. E nessa questão agora da pandemia, assim, a questão da ansiedade, né, é uma questão para psicologia, não é uma questão para coaching. Porque tem pessoas que acham que eu fiz um curso de coaching, eu resolvo a vida de todo mundo. Não é assim. É a questão de onde cada nicho pode atuar. Eu acho isso bem importante respeitar o espaço de cada um. E, Elisete, mas então, assim, ó, como coaching, um conselho, assim, para dar para o pessoal agora na pandemia? Como coaching, né? Uma das primeiras coisas que a gente encaminhou logo no início da pandemia foi que as pessoas estavam em casa, era sente, coloque tudo no papel que você está percebendo, que você está sentindo, ou as suas tarefas, o que está, eu digo assim, bolando o meio de campo nas tarefas em casa, né? Que as pessoas tinham tempo e ainda têm um tempo, mas a dinâmica é diferente. Então, nos papéis que tu coloca sensações, tá? Muitas vezes tu vai levar para um terapeuta. E as coisas mais práticas, assim, estruturais, organizacionais, coloca num outro papel e daí tu vai ver assim, ó, olha aquela lista e vê como que é a lista atual, como eu quero que isso esteja, que é o estado que eu estou desejando. Disso tudo, o que é mais importante para mim, que se eu der uma olhada naquilo, eu vou sentir que eu estou começando a caminhar, que eu estou começando a me sentir melhor ou me organizar. E comece por uma coisa. Eu digo assim, o pequeno passo inicial, ele é muito grande e ele é o que vai te levar adiante. Porque se eu tenho muitos objetivos, eu não começo nada nenhum. Então, lista todos eles e qual é aquela pequena meta, que eu digo assim, aquele pequeno passo que se eu der,
eu vou me sentir melhor, eu vou sentir organizando a minha vida. E uma das coisas que eu me lembrei agora, que a gente trabalha muito no coach, é a meta, saber pedir. Porque as pessoas muitas vezes sabem o que elas não querem, mas elas não sabem o que querem. E Jesus já diz, pedis e recebereis. Então tem que saber pedir. E existe toda uma estratégia, existe toda uma forma de eu fazer uma meta que ela vai ser concretizada. Né? Se é o que eu não quero, eu não quero aquilo, então não é uma meta. A meta é o que realmente eu quero. O que eu quero naquele lugar. E comece por uma meta que muitas vezes é um pequeno passo pequeno, mas ela vai caminhando no andar da carruagem, as coisas do caminho vão sendo traçadas, né? Então, assim, liste o que está bagunçado, e essa bagunça é como arrumar um quarto. Eu fiz um coaching com uma pessoa que o quarto estava todo bagunçado, era em cima da cama, era tudo assim. Ele listou tudo. Qual é o lugar que, se tu mexer e organizar, vai dizer assim, estou começando a ficar feliz, estou começando a me organizar. É tirar todos os livros que tem em cima da minha cama e botar eles no lugar certo. Então, começa por aí. Só que, como o coach, ele tem que me mostrar que ele fez a tarefa. Então, normalmente, ele tira fotos e organiza isso e vai me mandando o que ele está fazendo. Só que eu tenho que começar por algum lugar. Mas primeiro eu tenho que saber onde é que eu estou. Lista tudo como está, para mim dizer aonde é que eu quero chegar e qual é o pequeno passo que eu vou dar para começar a me sentir melhor. Então, esse é o grande movimento, assim, e peça, mas saiba pedir. Né? Tem que pedir, assim, para pedir e receber isso, tem que saber pedir. Essa é a grande questão da meta. Quando tu falas em pedir, saber pedir tem alguma coisa a ver com jogar para o universo, que o universo devolve? Tem a ver assim, ó, a palavra, ela lavra muita coisa. Então, no momento em que eu peço algo, eu estou escrevendo, eu estou lavrando aquilo ali. Então, eu tenho que saber pedir, tanto escrevendo quanto pedindo oralmente, é a questão do universo. É jogar para o universo, para uma força superior, né? E, além disso, quando eu falo, eu trabalho com auto-hipnose. Então, no momento em que eu digo que eu quero alguma coisa, o meu inconsciente, a pessoa que ele mais obedece é a mim mesmo. A pessoa que pode mais dar ordem para a coisa dar certo ou dar errado sou eu para mim mesma. Então, no momento que eu pedir, eu tenho que pedir de uma forma que realmente seja o que eu quero, para o meu inconsciente receber essa mensagem e me ajudar nessa caminhada, junto com o universo. Agora, se eu pedir de uma forma que não é adequada, o universo não vai me entender e vai trazer de uma forma que eu não quero. Agora é incrível ouvindo tu me responder a pergunta que eu fiz, que a gente acaba sempre caindo no autoconhecimento, né? Que coisa importante isso na vida, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Já dizia no oráculo de Delfos, né? E como ela disse, a palavra. Então, a palavra, ela cria, porque ela evoca no cérebro imagens. E por isso talvez um outro dia nós podemos falar, o poder das metáforas, das histórias, tá? Porque nós, quando falamos, aquilo que nós falamos, ele inspira, ativa a imaginação. E o Einstein já dizia que a inspiração, a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. E o interessante é que tem pessoas que acham que os coaches são concorrentes dos psicólogos. Eu, sendo psicólogo, fiz 5 formações em coach, né? Assim como fui fazer 5 formações também em constelação familiar. Então, o que acontece? Quando o psicólogo, além de ter isso como profissão, ele tem um amor pelo autoconhecimento, ele busca como uma busca espiritual. Então, o coach ele é válido para um médico, porque ele vai compreender, entender melhor o seu paciente,
ele vai dominar a neurolinguística, por exemplo. Muitos médicos fazem curso de neurolinguística e alguns dos grandes neurolinguistas são médicos. Por quê? Porque ela estuda a fundo o que a palavra produz no aspecto subliminar. Então, todo terapeuta pode se beneficiar com isso também. E existe uma arquitetura da linguagem, uma engenharia da linguagem que vai buscar, no mais profundo da filosofia ocidental e oriental, tá? O que tem de sabedoria sobre a palavra. Tá? Então, na verdade, eu gosto muito de estudar as tradições de sabedoria. Em 3 pós-graduações de 3 anos que eu fiz, cada uma, eu estudei assim muita coisa do budismo, do taoísmo, dos índios americanos, dos incas, e eu vivi na Índia há 6 meses também, né? Onde eu pude sentir de perto toda essa conexão com outras tradições. E o que eu vejo uma sinergia da psicologia, eu digo que eu continuei como psicólogo porque antes da faculdade eu já estava assim há 8 anos estudando filosofia, meditação, as tradições, né? E a psicologia transpessoal, que é a linha que eu trabalho, ela estuda muito o sentido da vida, o propósito da vida, estuda a nossa relação com a vida e com a morte, como eram estudados em todas as tradições, né? E eu mesmo, assim, tem momentos que eu sinto, por exemplo, eu gosto de fazer o coaching, no coaching de vida, né? Trabalhando o conjunto da vida da pessoa como um todo. Para quando eu vejo que é uma questão assim empresarial, muitas vezes eu faço o trabalho, muitas vezes eu passo para a Lisete. E tem trabalhos que eu e a Lisete fazemos junto nas empresas, né? Porque daí tem a percepção de uma pessoa e a percepção de outra. Claro que eu tenho um peso maior numa questão relacionada à vida como um todo. A Lisete tem uma experiência empresarial e educacional muito forte também, né? Então, na verdade, os nossos trabalhos se complementam. E há momentos que eu vejo que tem clientes, inclusive, nesse momento, que depois de algumas sessões eu encaminho para a Lisete fazer um trabalho mais pontual num aspecto, assim como ela, em alguns momentos, percebe que com a hipnose, com alguns outros recursos, né, que eu conheço, e também, muitas vezes, com as constelações que nós fazemos hoje online também, com bonecos, nós fazemos, eu integro a hipnose com as constelações. Então, é importante o psicólogo perceber que tudo isso são estudos do ser humano sobre pontos de vista diferentes. E o psicólogo que vai estudar essas áreas, como constelação, como neurolinguística, como coach, ele só se enriquece. O psicólogo que vai estudar a espiritualidade, na verdade, eu comecei a estudar parapsicologia e espiritualidade antes de fazer a psicologia, né? Eu vejo assim que daí nós compreendemos o ser humano numa dimensão mais ampla, mais espiritual. Teve um período que eu dei assim muitas, né, foram centenas de palestras em seminários nacionais, internacionais de educação. E aí a gente percebe que a educação precisa levar em conta a dimensão espiritual também. Porque mesmo que o sujeito seja materialista, ele tem uma dimensão espiritual. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres vivendo uma experiência humana. Tá? Eu vou passar para a Lisete. Eu digo assim que eu admiro muito essa pessoa com quem eu já convivo há um tanto de tempo, 26 anos, né? E tem sido uma inspiração para mim, porque vivemos muitas batalhas juntas, enfrentamos muitas dificuldades e aprendemos juntos o que é resiliência na prática. Eu admiro muito o Gilberto também, né? Que a sua vida é uma aula de resiliência, né?
um momento assim que aconteceram, né? Assim, todo um acidente com a tetraplegia, né? E eu vejo você, né? Com esse braço que você pode movimentar bem, você faz muita coisa, inclusive ajudando as pessoas num trabalho de evolução de consciência. Eu acho isso muito bonito, porque muitas vezes a pessoa tem braços e pernas perfeitos, né? Mas às vezes, talvez, o uso da mente, a falta de fé não ajude muito. Então, a ansiedade, quando a gente olha para frente, é como uma fé negativa, uma fé cheia de crenças negativas. Então, para fazer um bom coach, a pessoa, quanto mais ela conseguir acessar essa fé espiritual, essa convicção profunda, melhor. Então, existe uma conexão profunda entre a espiritualidade, porque o nosso corpo, o nosso cotidiano, a espiritualidade está no jeito que nós tratamos a nós, as pessoas e a vida. Mas eu quero dizer assim que eu estou gostando muito e acho assim que a Lisete tem uma forma de falar. Eu estou querendo fazer mais lives junto com ela. Hein? Tá bom? Muito grato. Obrigado, então, Deirone, pelas palavras. E aí, não sei, estou abrindo o espaço aí, se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Pessoal meio tímido. Estão precisando de um coach nesse sentido. Precisando de um coach para como perguntar nas palestras e aproveitar melhor o palestrante. O interessante também que eu gostaria de acrescentar é que às vezes o cara, eu já conhece uma pessoa que fez, um cliente meu, fez o curso de psicologia, ele ficou sem energia assim para começar a atuar. E foi com o auxílio de um coach, né? E ele começou a se estruturar na profissão para poder atuar, aumentar o número de clientes com o psicólogo. E outra pessoa também da minha área, que não estava conseguindo atuar, ele veio se desbloquear para conseguir fluir e viver da psicologia através da constelação familiar. Então, essas áreas, elas se somam, se complementam, né? E assim, teve um momento que eu estava com tantos instrumentos, né? Porque eu não faço um curso de fim de semana, eu dedico 6, 7 anos cada uma, né? Então, o que acontece, no mínimo? Então, o que acontece? Eu vejo que se nós nos abrimos e nos colocamos como eternos aprendizes, né? E sempre, por exemplo, nesse momento da pandemia, eu tenho assistido cursos, palestras todas as semanas e sempre aprendo bastante. Então, nós temos que tirar da cabeça que a gente sabe alguma coisa e nos colocar como aprendizes receptivos, porque o aprender traz um prazer, traz uma alegria, ele faz bem, ele produz até hormônios da felicidade, né? A dopamina, né? Ele vem trazendo uma série de hormônios, porque o fato da gente se superar, a gente reestruturar a nossa percepção e aprender um pouco mais, pode ser um dos prazeres mais altos e mais elevados da vida. Tem pessoas que acham que a única coisa prazerosa é o sexo, é ter dinheiro, né? Mas, na verdade, quando você começa a ter um prazer de aprender, de se superar, isso é das coisas mais prazerosas que nós temos e nos amplia uma caminhada para a autorrealização, né? E aí nós aprendemos também com a nossa própria intuição, ouvimos o nosso diálogo interno orientador, né? Eu vejo que cada uma dessas ideias daria uma live inteira, né? Porque é bastante coisa. Mas vamos em frente e eu admiro bastante o trabalho. Eu conheci a Nanda Marga mais de nome, mas, assim, ultimamente tive essa alegria de contatar vocês e ver que vocês fazem um trabalho realmente muito bonito. Legal. Lisete, então, para a gente finalizar,
gostaria das tuas últimas palavras, então? Sim, essa questão, né, desse momento, né, é pensar, que a gente não sabe como é que ainda vai continuar, então a questão, assim, a nível espiritual é como eu estou agora, né? Se tem algo que eu gostaria que fosse diferente, o que seria esse diferente, que é a minha meta, o que eu posso fazer para atingir esse diferente e me sentir feliz. Porque, assim, a gente só sabe que está feliz porque a gente passou por alguma tristeza ou por um desafio, né? Então, eu digo, a vida não é só alegrias, porque teve um tempo que eu notei, assim, e que ocasionou muitas frustrações das pessoas, que tinha sempre, assim, a mensagem para as pessoas era: você tem que ser feliz, você tem que ser feliz, você busque só o que lhe traga prazer e felicidade. E a vida não é só assim. Tem os desafios, os percalços para a gente valorizar quando a gente está feliz, valorizar quando a gente conseguiu um resultado, né? E estar preparado e se fortalecer para os desafios que vêm. Né? Então, nós estamos no momento, eu digo, esse ano, assim, e a previsão é para o ano que vai entrar, é que a gente tenha grandes desafios para a gente se unir, para a gente se conhecer como pessoa, se unir com as pessoas que estão próximas, auxiliar e descobrir o que realmente é importante na vida da gente. Né? O que eu necessito para viver? Né? Será que eu necessito tanta coisa? Ou o que realmente eu necessito para viver? E o que me traz felicidade? E o que eu estou fazendo para isso, né? Porque tem gente que fica esperando que a felicidade bata a sua porta, né? E esquece de abrir a porta. Então, ou não tem nenhuma campainha para ela avisar que ela está chegando, está querendo entrar, né? E a pessoa está ali esperando, né? Então, eu gosto muito do verbo esperançar, mas aquele esperançar de ação, não aquele esperançar de ficar parado, né? Porque tem estudos que mostram que a pessoa que tem realmente esperança, ela consegue fazer mudanças, mas é o esperançar de se movimentar. Então, que cada um possa refletir sobre o ser que quer ser, né? E qual a caminhada que eu estou fazendo para isso, né? Qual é a ação que eu estou fazendo para isso. E autoconhecimento aí, muito aprendizagem nesse momento para gente, né? Então, é um trabalho bem legal. Assim. É muito bom, foi muito bom. Acredito que quem assistiu e que vai assistir depois vai ter bastante coisa para pensar, né? Para parar para pensar e, consequentemente, já vão iniciar um processinho aí de autoconhecimento. Mas então, pessoal, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, e A devido... pergunta que tinha surgido ali, a gente respondeu, que foi da Indira, que era a questão que ela queria justamente saber a diferença entre psicologia e coaching, e ela disse que adorou as colocações ali, porque respondeu a pergunta dela, então tá bom. Isso foi ótimo, ótimo. Foi muito boa mesmo a pergunta do Deolane, muito bem colocada, e até acho que eu não teria esse alcance para fazer essa pergunta que a Indira teve e o Deroni. E então é isso, pessoal. Fazendo uma última colocação ainda, o ser humano é tão complexo e nós conhecemos tão pouco do ser humano, né? Eu sou psicólogo, mas eu leio e estudo bastante sobre diversas áreas da medicina, tanto a medicina tradicional aqui do Brasil, como a medicina tradicional chinesa, como a medicina ayurvédica da Índia, e eu vejo outras, a fitoterapia, eu vejo que tem muitas maneiras de curar, tem muitas maneiras de estimular o nosso potencial, por exemplo, para lidar com a pandemia, como nós estamos, né? E eu vejo que a imprensa ela está dando uma ênfase muito grande em vacinas e tal, mas veja,
tem uma série de conhecimentos que vêm das nossas tradições, que vêm da sabedoria dos nossos ancestrais, que nos auxilia a fortalecermos a nossa imunidade, tanto física quanto emocional, já que essa separação é um tanto didática. E nesse momento de pandemia que nós vivemos, é preciso entender que o sol é um grande remédio, vamos dizer assim. Saber tomar água de uma forma adequada, saber o poder das plantas também, né? Saber cuidar do sono, saber cuidar das emoções e que as emoções ativam certo tipo, elas atuam sobre os nossos hormônios, também afetando o nosso sistema imunológico. Então, é preciso ver o ser humano, que para entender o ser humano, para ele se conhecer a si mesmo, nós precisamos dos conhecimentos da medicina, da psicologia, da filosofia, da sociologia, da mística, né? De um conhecimento mais amplo. Ou seja, cada uma dessas áreas tem uma visão como se fosse um ladinho de um diamante, né? Com as múltiplas facetas e nos abrindo e sempre percebendo que, por mais que nós estudemos, nós sabemos assim muito pouco. Né? Já dizia Sócrates, eu só sei que nada sei. Né? E eu me sinto assim. Cada vez eu tenho mais consciência de que sei menos, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto mais à vontade nesse caminho de ser um eterno aprendiz, assim como a Lisete, né? Nos encontramos muito nessa nossa maneira de pensar. Então, é isso. Eu desejo a todos um caminhar nesse caminho de se cuidar e de se conhecer, e se cuidando e se conhecendo, se realizar mais, fazer da vida uma série de degraus, onde a gente vai subindo um pouco mais na montanha e ampliando a nossa percepção, a nossa consciência. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Deirani, pela contribuição. E dada a Pula que não apareceu, então, para dar boa noite para o pessoal. Mas, então, é isso. Fico muito agradecido. Foi de grande enriquecimento. Ó, o Dada apareceu. Dada, estamos te aguardando, Dada, para dar boa noite. Vou usar isso. Espera um momento. Ative o microfone, por favor. Então, namaskar todo mundo. E muito agradecido a Lisete pela essa palestra. Estava muito bom. E nesse momento dessa pandemia, coaching é um ferramenta muito poderoso que pode ajudar a família, porque todo mundo, como mais ou menos muitas famílias estão afetando nisso, e tem muitas famílias separadas, e você tem muito trabalho nesse momento para fazer, para ajudar as pessoas, e também para manter um equilíbrio nas famílias e no mundo inteiro. Então, muito agradecido também a você que participaram nessa palestra. E temos uma palestra cada sexta na nossa unidade, Pelotas.
E também grande agradecido para a equipe Anandamaga Unidade de Pelotas, que está fazendo trabalho ótimo ali, na ajuda às pessoas. E muito agradecido. E boa noite, todo mundo. Namaskar.